Galera de Deus, estamos aqui para mais uma semana da série Tá Ligado nas Parábolas. Nas parábolas de Jesus. E como nós falamos, as parábolas são os comparativos de uma história, da vida real, de um fato, ou até mesmo de algo na natureza, como nós vamos ver hoje, para explicar os mistérios de Deus e as coisas concernentes ao reino de Deus. Foi isso que Jesus usou, para isso que Jesus usou as parábolas. E hoje eu quero estar falando sobre a parábola do grão de mostarda. Em Mateus capítulo 13, fala em Marcos e fala em Lucas também, mas Mateus, eu vou usar o texto de Mateus capítulo 13, 31 e 32, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem semeou no seu quintal. Então, o comparativo aqui não é com uma igreja local, com um ministério, com uma denominação, é com o reino de Deus. Então, de um modo geral, abrangente, de um modo total, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que foi plantado por um homem no seu quintal. E aqui existe um poder aplicativo muito grande da profecia desta parábola. Porque o reino de Deus começou vamos dizer assim, quase que insignificante, com o filho de um carpinteiro, escolhendo 12 homens e fazendo deles seus discípulos, ensinando-lhes, operando sinais, prodígios e maravilhas, numa terra distante, alguns lugares que até então não eram tão famosos, com exceção um pouco de Jerusalém, que era bem conhecida, mas uns lugares sem muita expressão em termos de grandeza do Império Romano, certo? E começou dessa forma. Então, essa parábola tem um aplicativo profético. Jesus estava mostrando, o reino de Deus está começando desse jeito, mas ele não vai ser assim. Como ele vai crescer, como ele vai expandir. E o aplicativo aqui da parábola para as nossas vidas é que tudo aquilo no reino de Deus que é semeado segundo as normas de Deus, com a graça, a bênção de Deus, com a fé no Deus do reino, é para crescer, é para expandir, é para se alcançar a grandeza do Deus que é o dono do reino, vamos dizer assim. Então, o grão de mostarda, existe pelo menos 5 espécies e 3 tipos de sementes, certo? Mas a semente que provavelmente Jesus estava se referindo é aquela sementinha preta, porque tem uma amarela e tem uma verdinha. Então a preta, ela tem mais ou menos 1 milímetro de diâmetro. Ela é muito pequenininha, certo? Ela fica quase que insignificante assim nessa parte da sua mão, certo? Muito pequena. E quando você semeia a semente, você sabe que ela some. Então, uma das aplicações aqui é que no reino de Deus você tem que semear. E tem que semear com a fé de que, embora o início seja quase que insignificante, o início seja muito pequeno, você tem que ter certeza que assim como esse grão de mostarda, vai crescer. E interessante que em outras ocasiões Jesus já tinha usado a mostarda, por exemplo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Então o grão de mostarda, muito conhecido, e nessa época eles usavam muito mais para fazer óleo do que fazer o molinho da mostarda, né, que nós usamos hoje, mas era um óleo, ficava um óleo diferente do óleo da oliva, por exemplo, certo? E eles usavam muito para isso. Então o significado que Jesus trouxe da mostarda, que era realmente uma semente muito pequena, era para mostrar para a cultura da época que eles tinham que ter, nem que fosse essa fé pequenininha, porque ela podia fazer gerar uma grande árvore. Então, uma das coisas para a nossa vida, para a nossa aplicação no reino de Deus, é que cada um de nós temos que semear. E semear usando nossos dons e talentos, aquilo que nós tivermos às mãos, para Deus dar o toque da eternidade dele. Qualquer coisa que nós usarmos e apresentarmos para Deus, Deus, eu tenho pouco, eu tenho quase nada, mas está aqui, creia que pode ser aquela sementinha de mostarda que Deus vai fazer transformar numa grande árvore.
Uma das coisas que você deve entender é que nós, cada um de nós, temos o seu significado, a sua importância no reino de Deus. Você pode estar num lugar isolado hoje, num lugar insignificante amanhã, mas tenha certeza que depois dessa semeadura, Deus vai fazer gerar, Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer expandir. Então, a palavra aqui para o reino de Deus é para aqueles que fazem parte e querem fazer parte de um grande projeto. Projeto de Deus, o reino de Deus, começou lá na Galileia e ele não para, ele continua crescendo. Não se esqueça que se Deus te deu um serviço, um ministério, Deus te deu uma chamada, ela pode ser pequena, mas ela está contribuindo para o grande reino de Deus, que é este reino eterno, não só terreno. Então entenda isso, que qualquer coisa que você semear, que você puser para Deus, os teus bens, os teus recursos físicos, materiais, espirituais, mentais, tudo que você colocar, ainda que seja pouquíssimo demais, insignificante, que as pessoas não notem, creia, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que foi semeado e depois cresceu e se tornou uma grande árvore. Qual o objetivo, qual o alvo? Primeiro, você vai ser beneficiado, porque quem plantou foi beneficiado com aquela mostarda, não só uma colheita, não só duas, mas várias. São anos de colheita, depois de uma sementinha semeada. Ok? Então, a pessoa que semeia, que planta e que dá os dons para que Deus dê o toque da eternidade, como aquele menino dos 5 pães e 2 peixinhos, era pouco para muita gente, mas ele apresentou. Pode ser pouco, pode ser insignificante, mas Deus vai fazer o milagre acontecer. Então, creia nisso, creia que você vai ser beneficiado, mas o propósito maior é para que você abençoe quem precisar de ajuda, abençoe quem precisar da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do auxílio de Deus. Deus vai usar as tuas mãos, Deus vai usar você, Deus vai usar a tua família, Deus vai usar a tua igreja local. Faz parte de um todo, mas pessoas vão ser beneficiadas com o teu crescimento, com o crescimento da tua igreja, com o crescimento da tua família. Então, sempre nós temos que ter isso na nossa mente. O reino de Deus é para crescer e para abençoar vidas, para alcançar pessoas. E não se esqueça, no reino de Deus, as regras são de Deus. No reino de Deus, o jeito é de Deus, mas Ele faz sempre isso com muito amor. O convite da graça é sempre com muito amor. E nós realmente precisamos entender isso, que nós vamos estar contribuindo com a nossa sementinha de mostarda, para que nós vejamos em nossa vida acontecendo a grandeza de Deus, certo? Então eu quero que você veja na tua vida a grandeza de Deus acontecendo. Nem que você tenha apenas uma sementinha de mostarda, semeie, que Deus vai fazer crescer. Valeu, galera, Deus abençoe, nos vemos na outra semana.